Oh, glória! Bendito seja o Pai, o Filho e o Santo Espírito. Eu sou o pastor Alessandro Oliveira e desejamos desde já um bem-vindo para todos que se encontram aqui no canal. Aqueles que são novos inscritos, que o Senhor não só contemple o seu coração, mas libere dos altos céus o que deseja em Cristo Jesus. Para aqueles que continuamente estão aqui desfrutando da bênção de Deus, e tornaram-se nossos discípulos e discípulas amadas, têm confiado neste ministério e sacerdócio que o Senhor nos entregou. A minha oração é que Deus continue usando poderosamente a vida de vocês. A vida de cada um de vocês sejam instrumentos de bênção para muitas famílias na terra. Nos arremetendo, a temática de hoje é ressurreição de Cristo Jesus. Ressurreição de Cristo Jesus. Claro, vocês sabem que nosso objetivo aqui não é exaurir as doutrinas ou as revelações, mas trabalhar porções. E tem dia que trabalhamos porções de porções. Então, sem muitas delongas, você que acaba de entrar, fique conosco até o final, seja muito bem-vindo, mas já notifique aqui embaixo isso, escreva assim: quando Jesus ressuscitou, ou quando Cristo ressuscitou em Jesus, o primeiro mistério que acontece é que o corpo dele foi transformado. Transformado. Para quem hoje tem problema com simetria anatômica, essa já é uma boa nova. Na ressurreição, seu corpo será transformado. Observe, pré-ressurreição de Cristo, ele vive a encarnação. Na ressurreição de Cristo, ele vive a transformação. E eu digo, a salvação, segundo o poder do Espírito, relacionada ao corpo, porque eu não sei se você sabe, a salvação também é tripartida ou tridimensional. Existe a salvação do espírito, a salvação da alma e a salvação do corpo. A do corpo é transformação. Segundo, quando Cristo Jesus ressuscita, ele não só possui um corpo transformado, como também incorruptível. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Para quem não sabe, Jesus é o corpo do Logos, porque em Hebreus 10 diz que sacrifício não quiseste, mas um corpo me preparaste. E a revelação do Salmo 121 é que o Senhor é aquele que me guarda na entrada e na saída do quê? Do mundo. E eu não sei se você sabe, existem dois mundos. Hebreus capítulo 11 diz que foram criados mundos. E existem dois. O espiritual, metafísico, e o físico. Este em qual nós vivemos, que também é conhecido como o mundo dos homens. Jesus, gerado pelo Espírito, na encarnação, Cristo o possui, aleluia, e vive incorruptivelmente até que ele decide se fazer pecado por nós. Levar sobre si ou tomar sobre si o pecado. Aí se estabelece a corrupção. E falando apenas da salvação do corpo, a corrupção do corpo. Eu não sei se você sabe, até na revelação do pecado, segundo as Escrituras,
existe também o pecado do espírito, o pecado da alma e o pecado do corpo. Se não obstante, também existe os pecados do espírito, os pecados da alma e os pecados do corpo. É isto que Paulo nos ensina na carta, principalmente na primeira aos Coríntios, acerca do pecado do corpo. E na ressurreição de Cristo, isto tornou-se arcaico. Por quê, pastor? Porque na ressurreição o que se fez corrupto se tornou incorruptível ou incorrupto. Jesus, quando ressurge, Jesus Cristo, quando ressuscita, ele ressuscita em incorruptibilidade. Então escreva assim: na ressurreição de Cristo Jesus, levantou-se incorruptível, mesmo tendo se fazido ou se feito, melhor dizendo, pecado corruptível. Na ressurreição, ele levanta incorruptível. Escreveu? O que significa isso? Não tem mais capacidade para pecar. Isso eu digo no contexto pós-ressurreição. Num contexto pós levar sobre si e se fazer pecado por nós. Ele não tem mais capacidade para pecar. Por mais que quisesse, não tem mais. E esse mistério está relacionado entre pecado e salvação do corpo de Cristo Jesus. O Jesus, que agora é o Senhor amado. Deu para pegar a revelação? Terceiro mistério é que quando Cristo ressuscita em Jesus, o seu corpo, ele ressuscita imortalizado. Ou seja, a morte não tem mais poder sobre esse corpo. A morte não tem mais autoridade sobre este corpo. Hebreus capítulo 2, verso 4 diz que o seu império foi anulado. Isto é, do diabo, que tinha como fundamento a morte, parceria, trabalham sempre junto. Mas Cristo Jesus, ou o Senhor Jesus, venceu. É por isso que Paulo, em Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 55, ele canta, e esse cântico é uma reprodução do cântico de Cristo, de um dos cânticos de Cristo. E ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu arguilhão? Porquanto o arguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Olha aí, mas ele está cantando: aonde está? Versículo 57. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Uau! Jesus Cristo venceu a morte. Em uma outra live, em outro vídeo, nós poderemos falar com sentido em Deus, com consentimento divino, sobre a autópsia que a morte fez em Jesus, no corpo de Cristo. Mas esse assunto é uma outra revelação para uma outra live. Observe, aguarde, tem mais novidade para o canal. Mas, nos compenetrando a revelação de hoje, o que o Espírito da Sabedoria manda eu compartilhar contigo é que quando Cristo Jesus ressuscita, ele é transformado. Simetria perfeita. Imagine antes da transformação. Já era linda. Após a transformação, o pecado que lhe deixou sem figura, segundo Isaías 53, agora foi anulado pela glória do Espírito, que lhe voltou a dar simetria
simetria anatômica. Transformado. Segundo, ele é levantado incorruptivelmente, não tem capacidade mais para pecar. E terceiro, ele é levantado, oh glória a Deus, estou sentindo Deus aqui, hein? Ele é levantado imortalizadamente falando. Pegou? Escreva aqui embaixo. Transformado, escreveu? É levantado incorruptivelmente e ele é levantado imortalizado. A morte não tem mais poder sobre o seu corpo. Pegou a revelação? A morte não tem mais poder sobre o seu corpo. Quem tem poder sobre o seu corpo é Jesus Cristo. Quem tem poder sobre o seu corpo, que é templo do Espírito, e que diga, foi comprado pelo bom preço, aleluia, é Jesus Cristo. Pegou? Então escreva isso. Na ressurreição de Cristo Jesus, ele é transformado, ele é levantado incorruptível e imortalizado. Que você possa ficar com essa palavra e que a glória de Deus possa lhe afagar. E não perca nos próximos vídeos mais revelações bombásticas. E fiquem todos na paz. Até a próxima, em Cristo Jesus.